Salve pessoas, tudo certo? Então, hoje é dia 26 de abril e vamos conversar um pouco sobre os 4 jogos que aconteceram ontem pelas voltas da terceira fase da Copa do Brasil. Quero comentar aqui sobre os jogos que vocês já devem ter visto na thumbnail: Cruzeiro 2-0 Náutico, Paysandu 0, Fluminense 3, Atlético Paranaense 2, CRB 1 e São Paulo 1-0 no Ituano. Esses jogos classificaram apenas times da Série A para a quarta fase da Copa do Brasil desse ano. No caso, então, o Cruzeiro, o Atlético Paranaense, o Fluminense e o São Paulo. Então vamos conversar um pouco sobre cada um deles? Vem comigo! Antes de qualquer coisa, vou te pedir que tu já deixe o like nesse vídeo porque me ajuda muito e não te custa nada, e também que tu te inscreva no canal para sempre ficar por dentro do futebol brasileiro e às vezes até mundial. Vou começar falando do jogo entre Cruzeiro e Náutico, que o Cruzeiro chega para jogar em casa com uma desvantagem de 1-0 por ter perdido desse placar lá no Recife, mas acaba conquistando a vitória por 2-0 e garantindo então a classificação imediata. Era um jogo que eu estava muito interessado para ver, porque eu assisti e fiz análise aqui no canal, inclusive, vou deixar o cardzinho aqui em cima, de Cruzeiro 1-0 Grêmio. Então eu fiquei curioso para entender melhor qual que era o estilo, a proposta e como jogava de forma geral esse Azul de Minas. Então tá certo que enfrentou o Náutico, que é um clube de nível mais baixo, mas de qualquer forma, a partida escancara a impressão que eu já tinha desse Cruzeiro do técnico Pepa, de que é um time encontrado consigo mesmo, agressivo e lutador acima de qualquer coisa. Vou deixar aqui para vocês o gráfico de volume ofensivo desse jogo, em que o Cruzeiro é o verde por jogar em casa e o Náutico, portanto, o azul. Ele nos mostra que não só o clube pernambucano foi inexistente, como o Cruzeiro foi uma ameaça constante. É um elenco, para mim, muito bem treinado e muito organizado, que sabe chegar na área por diferentes métodos, que não deixa os adversários se sentirem seguros enfrentando eles e que tem uma defesa boa. Sabe levar perigo tanto nos cruzamentos de William e Marlon, no caso os dois laterais, quanto pelas infiltrações de Bruno Rodrigues e Matheus Vital principalmente. Mas se nenhuma dessas opções der certo, também consegue investir no toque de bola e nas triangulações na frente da área para criar chances. O lado negativo é ter o foco do setor ofensivo no Gilberto, que é um centroavante que está em uma péssima fase, já em uma seca de gols faz tempo e uma maré de azar imensa. Se somando a isso também, ter como camisa 10 o Nicão, que é um jogador que, ao menos atualmente, não conheço muito bem, mas ao menos atualmente, muito abaixo do resto do time. Como consequência disso e de outras coisas, o Cruzeiro é um time que sofre demais para conseguir marcar e aproveitar as oportunidades. Teve 28 finalizações e dessas 28, apenas 8 acertaram realmente o gol. Os gols saíram só aos 55 com o William e aos 90 com o Richard Coelho, então tem que melhorar a performance ofensiva. Gente, Paysandu 0, Fluminense 3, lá em Belém do Pará. Vou falar menos desse jogo porque eu não assisti ele completo, assisti meio que por partes, e também porque é uma partida mais óbvia, sem grandes sustos ou surpresas para nós. Tá aí na tela o gráfico de volume ofensivo desse jogo, e a gente consegue ver que o Fluminense não foi tão intenso quanto o Cruzeiro. E é lógico, porque não precisava ser, mas mesmo assim quase não deu espaço para o Paysandu jogar. Minha maior surpresa, na verdade, é o Fluminense não se acomodar, mesmo tendo a vantagem de 3-0 nas costas, resultado conquistado lá na ida jogando no Rio de Janeiro. Tricolor carioca entra com o time titular e entra para mostrar a seriedade do time, que veio e vem para disputar títulos e não vai se acomodar, não vai descansar nem quando a princípio poderia. Com gols do Cano já aos 3 minutos, do Keno aos 44 e do John Kennedy aos 72, o Fluminense passa de fase, uma classificação mais que tranquila no agregado de 6-0 para cima do Paysandu. Atlético Paranaense, 2-1 no CRB, 4-2 na disputa de pênaltis, é para mim disparado o jogo mais interessante da noite de ontem. O Atlético teve um tropeço na ida e perdeu de 1-0 jogando lá em Alagoas. Eu não sei o que aconteceu naquela partida, mas de um time bem organizado, bem instruído como esse Atlético, agora na volta jogando em casa eu esperava um 2 ou 3-0. E olha, se teve tropeço na ida, talvez ontem tenha tido mais ainda. Me surpreendeu o despreparo, o desligamento do time paranaense. Foi cansaço da partida contra o Fluminense que aconteceu 3 dias antes? Foi assim, uma subestimação? Subestimaram o CRB? Olha, é difícil de entender, mas o fato é que quase mataram a torcida do coração. Sim, o Atlético dominou a partida e atacou mais, isso já era esperado, mas a forma que atacava mal e a forma que defendia mal ou deixava de defender chama bem mais atenção. O Atlético atacava, se precipitava, errava e dava a bola para o CRB.
O CRB tocava no Anselmo Ramon, que era o 9, fazendo o pivô, ele dava a bola enfiada na ponta direita ou então na ponta esquerda. E lá se ia o CRB correndo livremente no setor ofensivo. Muita dificuldade do Cap em conter as bolas enfiadas e impedir ou então interceptar os cruzamentos do clube alagoano, que aconteciam e levavam muito perigo quase sempre. O gol do CRB acontece logo aos 8 minutos do primeiro tempo, com Anselmo Ramon sambando em cima da confusão que estava a defesa do Atlético Paranaense. E o CRB não para por aí, eles seguem e teria acontecido outro gol que no caso foi anulado por alguns centímetros de impedimento. Não fosse isso, o estrago teria sido ainda maior. O Fernandinho dá a entrevista no intervalo nitidamente preocupado com a forma que o time estava jogando, e é claro, com toda a razão do mundo. No segundo tempo, daí o Cap volta mais organizado, se fecha melhor, apesar de ainda dar chances, e ataca melhor, apesar de ainda apelar muito para chuveirinhos na área, sem sentido contando que falhas defensivas acontecessem. E quem diria, aconteceram mesmo, tanto que o Atlético faz 2 gols, os 2 de Alex Santana e os 2 frutos de cruzamento, um aos 64 e outro aos 80 mais no final do jogo. A partida foi para os pênaltis e a camisa pesou, a torcida paranaense pesou, o CRB sentiu e a confiança do Atlético passou eles de fase. Por último, Ituano 0, São Paulo 1. Mais uma vez, o time da Série A levando a melhor, mesmo não tendo feito uma boa partida de ida, tal qual foi com o Cruzeiro e com o Atlético. Na partida de ida no Morumbi, o Ituano tinha conseguido segurar o 0 a 0 e levar a decisão para jogar em casa, em Itu, a 1h30 da capital paulista. O São Paulo agora, impossível não mencionar, de técnico novo, a comando do Dorival Júnior, e eu acredito muito no trabalho dele. Não para brigar por título, talvez, mas para ir bem nas competições. Acredito também que o São Paulo pode viver bem esse momento de desafogo, de alívio, de retomar a motivação e a inspiração para os jogos depois desse péssimo ambiente que teve com o Rogério Ceni. Isso, na minha opinião, apareceu já no 3 a 0 contra o América e apareceu de novo ontem. Tenho aí o gráfico da partida e pode ser que o São Paulo não tenha tido o mérito de sair com uma vitória gorda, mas teve o mérito de não sofrer praticamente nada pro Ituano, que como a gente pode ver em verde, só passa a jogar realmente depois que fica atrás no placar. E mesmo nesse momento o ataque do Ituano não é forte o suficiente, o São Paulo não tem grandes dificuldades de conseguir segurar esse avanço e o placar acaba no 1 a 0 graças ao golaço do Wellington Rato aos 63 de jogo, 1 minuto depois dele ter entrado em campo e dar a classificação para o tricolor paulista. Deixa o like, te inscreve no canal e comenta teus pensamentos aqui embaixo. Já aproveita para assistir algum dos outros vídeos que eu vou deixar aí nessa tela final. Por hoje era isso, até mais, tchau, tchau.